Fala galera, então nós estamos agora no último vídeo, onde nós vamos acabar de fazer um controle bem simples, apenas um controle on-off na nossa planta de nível. Se você não viu os vídeos anteriores, eu recomendo que você veja os 3 vídeos que eu postei anteriormente para que você entenda o que eu estou fazendo agora, certo? Então eu vou colocar aqui o link aqui em cima, basta você acessar e ver os 3 vídeos anteriores. Se você já viu, antes de começar a ver esse, eu te convido a curtir aqui o canal, certo? Curtir o vídeo, na realidade, se inscrever no meu canal, compartilhar. Cara, tudo que eu estou fazendo aqui tem um motivo: ensinar e fazer você melhorar as suas técnicas em programação em CLP e em toda e qualquer área envolvendo automação industrial. Então, curta o vídeo, compartilhe e vamos para a nossa aula, certo? Então vamos lá. Na última aula, nós programamos aqui, fizemos uma regrinha de 3 para programar tanto o setpoint quanto o PV. Fizemos também aqui a programação para o nosso botão de start, o nosso botão de stop. Acho que foi feito exatamente isso, correto? Hoje nós vamos fazer um controle simples. O que eu quero? Eu quero, assim que eu setar um parâmetro aqui no meu setpoint, nesse potenciômetro, eu quero que o meu tanque vá até aquele valor, chega lá, ele simplesmente pare. Para isso, nós vamos utilizar alguns blocos novos. Por exemplo, blocos de comparação, blocos de temporização e blocos de mover valores, movimentação de dados. Esses são os 3 blocos principais que nós vamos utilizar na programação de hoje. Então o que eu vou fazer? Eu vou abrir aqui de imediato o meu Factory.io, vou criar uma nova linha de programação. Então já está criado aqui. Se você não sabe criar, ou você pode vir aqui nesse ícone, ou apenas dar um Ctrl I. Dando um Ctrl I, resolve tudo. Você vai vir aqui nos nossos blocos, vem aqui nesse bloco aqui, nesse símbolo, e você vai pesquisar um bloco chamado LE, esse daqui, ó, LE, que é menor que, um bloco de comparação menor que. Se você não conhece os blocos de comparação, clique em LE, selecione e aperte F1 e você vai ser direcionado a uma janela que vai te informar todos os blocos de comparação que há dentro do CodeSys, que é uma plataforma aberta, um open source, é um programa de programação CLP que é utilizado para programar vários CLPs, certo? Então vou pegar aqui o menor que e vou dar um OK. Quem que vai habilitar este bloco? Lembrando que o EN e o ENO eles precisam estar habilitados, certo? Para que eu consiga fazer com que esse bloco funcione. Então, o que vai habilitar esse bloco é o nosso Start Light. Então, você começa escrevendo aí Start, você dá um Ctrl e espaço. Veja que ele preenche para você de forma automática. Start Light já está feito. Aqui embaixo, pessoal, eu vou colocar qual que é o valor que eu quero comparar. Eu quero comparar qual é o valor atual do meu PV, ou seja, da leitura do meu nível. Qual é a leitura do meu nível atualmente? Segundo ponto, você quer comparar com o quê? Eu quero comparar com o valor que eu estou setando lá no meu setpoint. Então coloca aqui SP. O que ele está fazendo inicialmente aqui? Apenas comparando se o valor de PV ele é menor ou igual ao meu valor de setpoint. Se ele for menor ou igual, se essa afirmação for verdadeira, você pode criar uma outra variável para alguma coisa, que é o que nós vamos fazer agora. Nesse caso, eu vou criar uma variável chamada abertura de válvula. Eu vou dar um Enter, veja que a variável é do tipo booleana, com o nome abertura, eu vou apenas dar um OK. Então, o que vai acontecer aqui, pessoal? Se o meu valor de PV for menor que o meu valor de SP, menor ou igual ao meu valor de SP, ele vai colocar a minha abertura, que é a saída, em nível lógico alto, certo? Esse é o primeiro ponto. Se isso for verdadeiro, ele vai colocar em nível lógico alto. Vou vir aqui agora, dar um Ctrl I,
certo? E eu vou pegar agora um bloco chamado de movimentação de dados, ou o meu move. Veja que aqui os nossos blocos estão em ordem alfabética, então basta você vir aqui e procurar o move. Tendo procurado e achado o move, você vai clicar em OK e ele vai aparecer aqui. Vamos colocar aqui, ó, que quem vai habilitar esse bloco de move aqui é o nosso abertura. Então eu vou dar o nome aqui, abertura. Dou um Enter, confirmo. O que eu quero mover? Se eu for lá na minha planta, você vai ver que eu tenho o fio valve aqui, ó. Esse fio valve é uma válvula moduladora, ou seja, ele recebe um sinal de 4 a 20 mA ou 0 a 10 volts e conforme esse sinal que ele recebe, ele vai abrir de forma proporcional. Ele não é uma válvula on-off, ele abre de forma proporcional. Nesse caso aqui, eu tenho que então enviar um valor. Como o nosso Factory I/O entende de 0 a 10, então 10 quer dizer que a válvula está totalmente aberta. Se eu enviar um valor de 5, a minha válvula estará na metade aberta, porque é proporcional. Então eu vou enviar um valor de 10 aqui. Só um detalhe, se você estiver programando em um em um TIA Portal, o valor que você colocaria aqui seria 27.648. O valor 0, o range dele não é de 0 a 10 como o nosso CodeSys. Ele é de 0 a 27.648. Se fosse lá um programa da Schneider, um Soul Machine, se eu não me engano é de 0 a 4.001. Então preste atenção nessas variáveis. O nosso caso aqui é de 0 a 10. Para onde eu quero mover o valor 10? Para válvula moduladora, que no nosso caso é a Fill, dá um Ctrl espaço, Fill Valve, certo? Então, o que está acontecendo? Quando isso aqui for verdadeiro, ele vai enviar um sinal 10, um sinal de valor 10 para minha Fill Valve, ou seja, 10 lá na minha válvula moduladora equivale à válvula totalmente aberta. Então, nesse caso, a minha válvula vai abrir de forma imediata. Esse é o primeiro caso. Vou dar um Ctrl I para adicionar uma nova linha e eu vou adicionar um temporizador, que assim que chegar no set point, eu quero que ele suba ainda mais um pouco, certo? Suba mais um pouco antes de finalizar o meu programa. Então eu vou vir aqui em N, vou pesquisar aqui, ó. Você pode vir aqui e pesquisar Text Search. Você coloca aqui tom. Você vai ver um bloco temporizador. Clica nesse bloco temporizador, ele vai adicionar na biblioteca aqui de variáveis a variável tom2. Quem vai habilitar esse bloco aqui, ó, vamos deletar isso daqui. Eu quero que ele já esteja habilitado na realidade. E aqui quem vai habilitar é a minha abertura. Beleza? A abertura vai habilitar esse bloco para funcionar. Como que eu seto um tempo no meu bloco temporizador? Basta você colocar T sustenido, alguns conhecem como cerquilho, outros jogo da velha, eu conheço como sustenido. 1 segundo, ou seja, o meu tempo é de 1 segundo. E o que ele vai habilitar? Ele vai habilitar fechamento. Ele vai habilitar o meu fechamento de válvula, certo? Então, vindo aqui, e esse ET, eu já dei uma aula sobre temporizadores, eu vou colocar aqui no link para que vocês conheçam bem como que funcionam os blocos temporizadores. Existem 3, o TOM, o TOF e o TP. Eu expliquei já como funcionam os 3 e é por isso que eu vou colocar o link aqui. Mas esse ET aqui, ó, é uma memória onde ele está comparando o valor atual com o valor aqui de preset time, que é o seu PT. Então vamos colocar aqui, ó, um nome de uma memória qualquer. Vamos dar um nome aqui de tempo. Tá aqui, coloquei tempo aqui como memória. Certo, o que vai acontecer? Quando isso aqui for verdadeiro, o abertura for verdadeiro, ele vai habilitar esse bloco, vai contar 1 segundo e depois que ele contar 1 segundo, ele vai acionar uma saída chamada fechamento. Essa saída chamada fechamento, vou adicionar uma nova linha, vou colocar outro bloco de movimentação de dados, o move, deixa eu pegar aqui o move, outro bloco de movimentação de dados,
Aqui estará fechamento, certo? Ctrl N para ficar normalmente fechado. E eu vou jogar um valor 0 na minha fill valve. Ctrl espaço, fill valve. Beleza. Lembra que aquela válvula é uma válvula moduladora. Neste caso especificamente, quando você jogar um valor 0 sobre ela, ela vai fechar. É proporcional. 0 totalmente fechada, 10 totalmente aberta. 5 meio fechado, meio aberto. Então, isso aí vai ficando mais claro a partir do momento que você estuda um pouco sobre a área de instrumentação industrial. Estude sobre dispositivos finais de controle e dentre os principais dispositivos finais de controle está a válvula. Então, meu programa é essencialmente esse. Vamos ver o que vai acontecer? Eu vou vir aqui, vou dar um login. Lembrando que você tem que estar, só vou passar aqui com o seu CodeSys Control já acionado e com start, dando start nele, né? Quando você der o login, você vai vir aqui, login com download, mudanças no download online, mudanças online. Você vai dar apenas um OK. Ele carregou aqui para você, certo? Vou apertar um play aqui também. Vou resetar aqui. Veja que ele já está habilitado aqui, ó. Vamos acontecer um problema aqui. Vamos solucionar esse problema. O problema vou dar um play aqui primeiro, certo? E com esse play aqui, porque ele armazenou a última leitura do meu último programa, mas é tranquilo. Vou dar um play, veja que aqui está ligado e ele já desligou. Por que que ele encheu um pouco? Por causa da condição de tempo que ele encheu durante 1 segundo. Eu poderia arrumar isso? Poderia, mas eu vou deixar para um próximo vídeo, certo? Vou setar aqui, ó, um valor de 150, 180, 170. Beleza. Veja que ele vai encher até 170 e vai desligar a minha válvula. Vamos ver aqui, ó. Ele está agora com 138, está subindo. Ele vai passar um pouco de 170 por causa do tempo. Passou um pouco, foi para 180 e desligou a minha válvula, conforme vocês podem ver aqui no programa. Certo? Esse é o nosso tutorial para vocês aprender, para vocês compreenderem como que funcionam os blocos aritméticos, blocos de temporização, bloco de movimentação de dados, que é mover uma informação para um outro, que no nosso caso é para um outro lugar, que no nosso caso é a nossa válvula. Então, deu para você dar uma compreendida, eu acredito, geral de como que funciona. Mas eu quero te dar uma notícia. Tudo isso poderia ser feito com um bloco chamado Scale, normalização. Você poderia fazer uns controles mais apurados, como o controle PID. Então, uma pergunta. Você quer que eu ensine isso? Quer que eu faça um controle PID, utilize outros blocos como o Norm e o Scale para melhorar o nosso controle final, para não precisar usar tantos blocos aritméticos? Se você quer, primeiro você vai curtir esse vídeo, você vai compartilhar e você comenta também aqui nos nossos comentários e eu vou fazer um próximo vídeo dependendo da quantidade de visualização. Beleza, gente? Então, até a próxima aula.